Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos debater um projeto voluntário que beneficiou mais de 800 detentos, o projeto Direito no Cárcere, criado pela advogada e jornalista Carmela Grini. Aguarde só um instante que nós voltamos para falar bastante a respeito desse assunto. Vestibular de Inverno 2017 URI. Para você expressar do seu jeito o que faz a sua cabeça. Inscrições até 5 de junho. Prova dia 11 de junho. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. O programa de hoje conta com a presença da advogada e jornalista Carmela Grini. Ela foi uma das convidadas do 24º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais, promovido pelo curso de Direito. O evento aconteceu entre os dias 24 e 28 de abril, ou seja, na semana passada. A nossa convidada desenvolve e participa de diversos projetos para que a popularização do direito aconteça. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, colega jornalista, advogada, seja bem-vinda. Então, Obrigada. Quais são esses projetos? Bom, o projeto que deu início ao Direito no Cárcere é o jornal Estado de Direito. Ele completa nesse ano 12 anos. Ele foi um jornal impresso durante 10 anos, 11 anos foi um jornal impresso. E daí, o ano passado, eu comecei a fazer a migração dele para o digital. E o objetivo dele é proporcionar com que as pessoas tenham o acesso ao conhecimento do jurídico de uma forma mais simples, para tentar fazer com que esse conhecimento seja popularizado e a pessoa esteja mais empoderada para estar dentro do debate, né? Seja na vida dela do cotidiano, seja para de repente não precisar ir ao judiciário, né? Ou buscar uma forma alternativa de resolução de conflito. Então, nesse sentido, o jornal, digamos que seria, ele começou em 2005, então ele é a matriz teórica das iniciativas que a gente faz. Daí tem palestras que eu já organizei, que é o projeto Desmitificando Direito, o projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça, que trabalha tudo com o objetivo de trabalhar a questão da sensibilização do conhecimento para as pessoas conseguirem perceber de uma maneira diferente essa experiência. Porque geralmente quando a gente vai falar de direito é uma maneira negativa, densa, pesada, conflituosa, né? E principalmente, eu penso, talvez essa tua formação dupla, né, tanto na área do direito quanto na área da comunicação, ela permite essas sensibilizações e também permite que as pessoas vejam isso como de forma mais simples. Sim, na verdade é um desafio porque o jornalismo foi a faculdade da vida mesmo, foi bem na época que foi regulamentada a profissão que eu poderia, como exercer já há algum tempo. E eu, na época, era do CorelDRAW, de outros programas bem inferiores ao que se tem hoje de diagramação. Então, eu aprendi a fazer desde a diagramação, a questão da fotojornalismo, a questão de descobrir qual é a abordagem que a gente tinha que dar para poder levar esse conhecimento. E o jornal chegou a ter 50 mil exemplares e circulou em mais de 20 estados no Brasil, com o apoio da Livraria Saraiva, que era um dos pontos principais de distribuição. E daí, a partir dele, então, ele é a matriz teórica para que esse projeto viesse a surgir depois de 6 anos, né? O projeto no Presídio Central, que foi um dos projetos também, que é um projeto muito importante, porque ele trabalha com uma população em extrema situação de vulnerabilidade social, né? Muito à margem de políticas sociais e que está atualmente na última política, digamos assim, onde o Estado não conseguiu atender, ele está lá naquela última política que é a tentativa de ressocialização, né? E essa tua presença, essa tua participação no desenvolvimento desses projetos, acredito que tenham dado uma contribuição, estão dando uma contribuição muito grande para que não apenas o presidiário, né, o detento, mas a comunidade como um todo entenda o que é essa realidade carcerária. O importante é que quando a gente assiste na televisão as reportagens, os documentários, é muito focado na questão do tráfico de drogas, mas não é focado na pessoa, no indivíduo que está
indo buscar esse caminho. Então, o que a gente faz, né? Primeiro, o detento ele entra, esse detento que eu atendo, ele entra num tratamento de dependência química, fica 21 dias internado no hospital Vila Nova. Após esse período de desintoxicação, ele vai para essa galeria. E o que ia se fazer com ele, né? Daí, na época, não tinha um número X de atividades diárias que ele ia fazer. Daí eu estava lá já em contato com a direção da casa prisional e querendo fazer um projeto e conquistando a confiança, porque começar um trabalho num lugar que é digamos assim, é um dilema, né, que as pessoas acham que as pessoas não merecem, que a pessoa tem que morrer lá dentro, né, que a pessoa fez uma maldade, mas às vezes a pessoa não para pensar, se for pensar em maldade, o que a política tem feito conosco, né, de maldade. Então, com a ineficácia, ou digamos assim, de não chegar a essas políticas para as pessoas estarem lá presas, né. Porque o perfil desse detento, então, ele fica 21 dias dentro do Hospital Vila Nova, passa para essa galeria, daí uma vez por semana eu faço atividades socioculturais dentro desse espaço. Nesse espaço, o que acontece? A gente trabalha 4 pilares: direito, arte, neurociências e tecnologia. O direito na sua forma mais ampla: direito à saúde, direito à educação, direito a esporte, direito à família, direito a praticar os direitos de personalidade, ou seja, que é expor o seu pensamento, a sua intelectualidade para a vida, digamos assim, virtual, né? Então o projeto ele trabalha o direito à tecnologia, levando através da comunicação, dos meios digitais, esse conteúdo que a gente produz pelas práticas, as neurociências, que seriam a forma de a gente conseguir, através do que o neurocientista português Antônio Damasio diz, uma homeostase sociocultural, que a partir da experiência sociocultural a gente poder criar comportamentos diferentes daquilo que a gente estava vivendo. Então, digamos que no espaço que a gente hoje tem como um espaço negativo, que eu nunca vou entrar, que eu não vou fazer, o que eu posso ressignificar aquele momento? Então, para ter uma ideia de como isso muda no comportamento, com certeza um preso que estivesse no fundo da cadeia, ele não colocaria no perfil dele no Facebook uma foto dele no fundo da cadeia, assim, para mostrar ele como identidade. Agora, no projeto acontece muito do detento sair e de ele divulgar as fotos que ele teve no projeto, de ele levar isso como uma memória importante para a vida dele, para essa transformação, essa mudança de posicionamento, essa luta para se incluir, né, que não é uma tarefa fácil. E a arte seria esse mecanismo de, através de diversos tipos de linguagem, arte visual, a música, a dança, proporcionar com que a pintura, né, proporcionar com que a pessoa consiga se manifestar essas emoções e desentravar o que está guardado, né? Então a gente trabalha esses mecanismos para poder a pessoa ter um incentivo a participar, porque a dança desperta o movimento, né? E aproxima as pessoas. A questão da fotografia trabalha a imagem de si, a imagem da pessoa. Até um próprio espelho na parede já pode representar muita coisa para a pessoa se analisar o antes e depois, né? Eles dizem, as famílias, quando olham as fotos na internet, elas dizem para mim e para eles assim, que eles estão bem, veem que eles estão bem porque eles estão mais gordinhos, né? Porque é uma questão de cuidado, né? A pessoa chega numa situação deplorável com a droga, magro, e daí no projeto, como tem essa visibilidade, a gente consegue ver que tem essa melhoria, né, do aspecto físico deles também, né? Carmela, esse teu projeto, na verdade, ele mostra que para o indivíduo se socializar e ressocializar, é importante considerá-lo desta forma ampla, né? Abrangendo todos os espaços da sociedade, não simplesmente só encarcerado. Só isso não resolve o problema. Eu digo que nem é ressocializar, né? A gente está num processo de socialização, porque se ele não teve as políticas sociais, ou se ele teve uma desestrutura muito forte familiar, ele vai reproduzir a violência que ele viveu.
Então é muito difícil uma pessoa ela não reproduzir um pouco daquilo que ela passou, né? Não com não quer dizer que a pessoa todas as pessoas sejam violentas, mas a gente não sabe o que causa na vida de uma criança um abandono ou um abuso sexual ou se não um preconceito dentro de colégio. A dinâmica da vida a gente vê com a internet que a gente está numa relação de imediatidade, né? Então, as pessoas que são mais pobres e jovens são o público-alvo de quem está preso, né? Digamos assim, o público-alvo desse sistema penal que atualmente criminaliza. Com certeza, o projeto ele dá uma possibilidade de se repensar sobre esse paradigma, porque como a gente faz as atividades e coloca isso para o público pela internet, as pessoas estão vendo uma outra janela que elas nunca tinham visto, que na América Latina é a primeira plataforma de expressão de detentos em regime fechado. Então isso significa que os presos eles estão exercendo a cidadania e os direitos de personalidade dele, que na verdade isso é garantido pela Lei de Execução Penal, na parte onde diz dos direitos dos presos, se não me engano é o artigo 39, mas é por essa dezena aí. E tu pode verificar que lá está dizendo que a pessoa vai poder exercer isso, né? Atividades intelectuais, artísticas, de trabalho. Mas o que acontece? Se eles não vivem um momento que oportuniza eles e que incentiva eles a fazer tal prática, eles vão ficar pensando na rotina que eles estão vivendo. Ou seja, se é uma rotina de cárcere, de planejamento de crime, se é isso, eles vão reproduzir isso, né? E vão se aperfeiçoando, como a gente vê muito falar, como a escola do crime, né? É que o presídio disse que é um aperfeiçoamento do crime, né? As pessoas aprendem mais isso, mas eu acredito que esse projeto, além de ressocializar, transforma a pessoa, e essa pessoa pode até ser um exemplo voltando para a sociedade. Então, Carmela, que resultados, de que forma as pessoas estão sendo recuperadas? Isso é um trabalho multidisciplinar ou é apenas o teu trabalho? Na verdade, começou somente comigo, indo ao presídio durante um bom tempo, porque eu tinha que mostrar para a brigada, a direção da casa, quem eu era, como é que eu ia trabalhar, conquistar a confiança deles, porque, com certeza, o que uma guria, né, tá no meio do presídio, não é mulher de preso, não tem parente preso, tá fazendo lá dentro, né, uma vez por semana. Então, assim, como eu tenho uma linha muito forte, assim, de querer ajudar as pessoas, tenho um jornal, faço evento, eu disse, olha, já que eu faço um projeto, eu já faço várias palestras, assim, por que eu não vou fazer no presídio? Só que daí, quando eu pensei isso, eu pensei que era uma palestra de 1 hora, assim, 2 horas no início. Daí eles falaram que era o dia inteiro. Daí eu fiquei, eu disse que sim, mas eu não sabia como é que eu ia fazer, o que eu ia fazer o dia inteiro dentro do presídio. E daí isso foi uma construção, né? Então, assim, tem muito a gente quando eu tô lá dentro, todo início do ano a gente faz um planejamento daquilo que a gente quer atingir enquanto grupo, enquanto individual. A gente faz um planejamento, inclusive, de obras que a gente quer fazer, então a gente faz reformas dentro da galeria. Nós fazemos confraternizações, os aniversários do projeto são comemorados. Nós fazemos ciclos de estudos em que a sociedade pode participar e perguntar, inquietar os presos, né, fazer questionamento. E nós recebemos isso daí, que é uma atividade daí, mensal, para responder a tua pergunta de retorno social, né? Nós recebemos voluntários que, através da internet, eles chegam até nós. Por exemplo, agora eu estou divulgando um mutirão de grafite. Então, eu vou selecionar 17 artistas plásticos e professores para pintar uma parede inteira, assim, do pátio, né, revitalizar o espaço, para poder criar um ambiente mais saudável. A gente já fez um mutirão, tem na internet, o documentário é Pintando a Vida, e a gente mostra que mais do que pintar as paredes, a gente pinta realmente uma nova etapa de vida, não só para o preso, mas também para as pessoas que vão lá visitar, porque com certeza é uma experiência que muda a vida das pessoas. Dados, atendemos já mais de 800 presos, e isso quer dizer que atendemos mais de 800 famílias.
porque são as famílias que visitam lá. Então, se tu colocar por baixo 5 pessoas diretamente, mãe, o pai ou irmão, esposa e no mínimo um filho, 1 ou 2 filhos, então dá 5 pessoas que vão naquele ambiente, um ambiente mais limpo, com pintura, mais revitalizado, e daí tu multiplica isso, mais a equipe técnica, que são os servidores, os policiais, a Milene, que é assistente social responsável pelo programa de tratamento de dependência química, junto com a psicóloga Rosana Ávila, tem mais a equipe educacional, então enfim, uma série de servidores, mais voluntários, dá mais de 5.000 pessoas diretamente ligadas nesse período de 6 anos que eu atuei lá dentro já, que já estou atuando. Em termos de reincidência, com certeza diminui. A gente está agora nessa etapa de mostrar o número de pessoas que voltaram ou não, mas eu posso dizer que com certeza assim, se ele não está delinquindo, ele está menos violento. Assim, ele está conseguindo refletir um pouco mais. Agora é lógico, a gente está lidando com pessoas em tratamento de dependência química. Isso significa o quê? Que a pessoa, se ela começa a voltar a utilizar drogas, não vai ter quem segure, né? Então é uma política de saúde pública que a gente carece e que a gente precisa de suporte. Às vezes eu vejo pessoas que voltaram a ser moradores de rua ou que estão muito bem, inclusive um dos detentos que eu batia de frente com ele, assim, né? Não com ele, né? Nós juntos no início, eu disse para ele que nunca mais ele se referisse a palavra para mim. Foi o representante da galeria, o Henry Cruz Jr., e depois de algum tempo, um senhor de idade, tem 60 anos, ele começou a entender a ideia do projeto e tal, porque eu criei núcleos segmentados dentro da galeria, né, do grupo, digamos, eram 60, então tinha grupos, o grupo de jornalismo, o grupo de artesanato, o grupo de projetos. Eu criei vários grupos lá dentro, daí cada um tinha que apresentar uma coisa no dia dos encontros. E daí o grupo de jornalismo escolhia uma matéria, eu ia lá, filmava eles e a gente botava isso na internet. Então isso, como rádio também, a gente tem um kit portátil, daí a gente grava. Agora eu não estou conseguindo fazer tudo isso, mas teve vários tipos de trabalho nesse sentido. Então a discussão era que eu não atingia, eu não conseguia sensibilizar ele por que a música era importante, aquele monte de gente dançando, mas o que eu estou preso aqui, vou estar dançando e tal. E ele começou a ver a mudança com os colegas, assim, como é que as pessoas se sentiam, como é que melhorava a questão da energia do espaço, o relacionamento. Então, no próprio espaço reduziu a violência, né? Porque eles colocavam a energia naquele momento, a energia deles. Então, era um momento de extravasar, era um momento de vivenciar, era um outro fato que acontecia fora totalmente do contexto, como já aconteceu a Escola de Samba Estado Maior da Restinga, 21 integrantes da Escola de Samba tocando na entrada do presídio, e os presos, e eu pedi para eles tocarem na entrada, e eu sabia que o diretor estava em reunião com o presidente da OAB na época, não me lembro se era o Lamarck ou o Marcelo que estava lá, mas eu disse, vamos tocar um pouquinho para eles escutarem, né, e mexer com eles na época. E foi muito legal, assim, eles, com certeza a casa, né, a brigada dá todo o apoio pra gente, mas isso mexe, não digo que com o servidor, o diretor, porque o gestor, ele quer que a coisa dê certo, mas às vezes pode ter profissionais que não entendem isso, então a gente também trabalha esse relacionamento. Então foi muito bacana porque eles começaram tocando e os presos do fundo da cadeia que enxergam no pavilhão de trás estavam com os bracinhos, mexendo com os bracinhos, assim, eles estavam se sentindo, então foi muito, assim, arrepiante mesmo, né, eu quero ver se eu consigo voltar a fazer essa experiência, porque foi, e com certeza eu tenho muitas histórias, né, que agora nessa oportunidade da semana aí, eu quis compartilhar, né, justamente para mostrar que o quão significativo é isso, não só na vida deles, mas na minha também, né? E isso transforma, como você disse, não só a realidade deles, mas a tua e a de quem também está engajado nesse projeto, porque é mais fácil, é mais prazeroso trabalhar em situações que
agradáveis como esta, né? Mas, Carmela, esse modelo desse teu projeto, ele pode ser, por exemplo, replicado para outros presídios, outras realidades? Pode. O DEPEN agora no dia 28 vai ter 2 consultoras do programa, que é um fundo que o DEPEN recebe, acho que é das Nações Unidas, que eles estão fazendo um levantamento de todos os projetos sociais, mas eu tenho certeza, olhando para a câmera, que não tem um projeto que faz o que eu faço. Infelizmente, assim, que proporciona as coisas que a gente faz de atividade, que pega junto com o preso, se for fazer, por exemplo, a gente ganhou um prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, no 2º lugar lá no Rio de Janeiro, e foi R$10 mil que a gente conseguiu. Eu comprei os materiais, investimos no site para divulgar o material, investimos na compra dos pisos e os próprios, no dia a gente fez, o mutirão fez as revitalizações. Hoje o espaço não está, né, 100%, mas está bem melhor. Então, tudo isso, né, essas medalha da cidade de Porto Alegre, o projeto já ganhou. Então, 2 presos subiram no palco do Teatro São Pedro com uma tornozeleira para receber junto com o diretor do presídio e junto com o prefeito da cidade. Então são coisas muito representativas, assim, que eu tô falando aqui, mas que aconteceu mesmo, né? Tá registrado, se alguém quiser procurar na internet vai encontrar. E fora quando a gente ganha um prêmio, assim, por exemplo, eu sempre estou pedindo dinheiro ou doações de alimentos ou doações de materiais de higiene, mas tudo a gente faz prestação de contas. Então, esse ano a gente fez, agora eu não estou com a camiseta desse ano, mas a gente geralmente faz camisetas, né? Essa aqui é do ano passado, do projeto, até tá com uma mancha de tinta, mas eu quis vir com ela, por causa que eu fiz as obras lá. E a gente sempre dá todo ano camisetas do projeto, né? Representativa aquele período. E a gente faz a arrecadação de dinheiro com voluntários e pega esse recurso, depois coloca lá, gastou tanto nisso. Daí, por exemplo, eu tenho geralmente uma pessoa que me auxilia na organização, dessa pessoa é remunerada, então ela emite uma nota fiscal do que ela fez, quanto é que ela dedicou de tempo para isso. Se é uma campanha de divulgação de algum vídeo institucional, daí tem lá o que foi feito, ou uma edição de trabalho, enfim, a gente faz uma prestação de contas porque o trabalho só ganha credibilidade com essa transparência, né? Então, é muito importante isso, né, para a gente poder ter sucesso. E pode ser replicado, eu quero muito que seja. Gostaria de trabalhar mesmo, eu sou voluntária, mas gostaria de atuar mais nessa área. Penso em fazer concurso para essa área, mas eu sei que as carreiras hoje jurídicas, elas não têm tanto esse foco que eu faço. Então, talvez seria uma consultoria, alguma espécie desse gênero, para as prefeituras, para os governos, né? Porque isso é uma questão de política de gestão de pessoas. Não se trata de investimento, às vezes, que tu vai ter que investir em um grupo para poder gerenciar os principais, pelo menos assim, a pessoa que vai acompanhar lá as atividades, porque ela tem que ter uma formação de como é que ela vai conduzir. Isso eu fui aprendendo no dia a dia, mas uma pessoa que vai fazer isso em outros presídios, com certeza eu tenho que fazer um treinamento, né, para poder, porque tem toda uma questão de linguagem, de comportamento, de jeito de trabalhar, né, que tu também, não é que tu não vai ser amiga, mas é diferente, né? Assim, o relacionamento, eles sabem, por exemplo, eles têm meu celular, eu digo, ó, só não pode me ligar a cobrar e depois das 6 horas, que eles sabem que eu tenho a minha vida particular. Então a gente tem umas combinações quando eles saem da cadeia, né? Porque também lá nessa galeria não pode ter celular e todos os meses eles fazem exames de urina, né, para verificar se eles estão com algum tipo de tóxico, né, enfim, se aparece alguma coisa lá tóxica, enfim, que seja álcool, seja, enfim, maconha, alguma coisa que não seja permitida para estar lá. E há 3 anos já não tem nada, então há 3 anos os presos não têm nenhum tipo de utilização, assim. Carmela, o nosso tempo está quase terminando, o papo está muito bom. Mas eu queria, assim, para terminar, para que você está trazendo uma semente bastante importante aqui para essa terra,
né, que essa terra diz que plantando vigora bem, chove bem, dá um frio legal, enfim, as coisas evoluem. O que tu diria, por exemplo, se dentro do curso de Direito nascesse uma semente dessas, trabalhasse, não precisa ser necessariamente um presídio, né? Pode ser em qualquer outra área, mas na tua área, dentro do presídio. Qual é a dica principal? Chega lá e não é aventurar, né? Tem que ser uma coisa assim bem embasada. Eu acho que, por exemplo, se o curso de Direito aqui da URI fosse fazer uma atividade, eu estou à disposição para dar uma consultoria, mas eu recomendo assim, se as pessoas querem começar pelas beiradas, comecem pelas famílias. As famílias são milhares de crianças vão visitar os seus pais. Essas mães que estão lá estão desassistidas pelo Estado. Então elas precisam de políticas para cuidar dos seus filhos, para eles terem escola, para eles poderem se alimentar, para elas terem empregabilidade. Então deem uma chance para essas mulheres, porque elas são, como o projeto não existe em todo lugar, elas são a voz que entra do presídio, do mundo para dentro do presídio, né? Claro que eles têm internet, né? Vai ter uso de celular, mas não tem outra coisa mais direta do que o contato com uma conversa com uma pessoa, do que utilizar o mundo virtual, né? Então, eu acho que começar pelas famílias, isso vai fazer um bem para a família e para o preso, porque se o preso está cumprindo a sua pena, ele vai ficar tranquilo de saber que a sua família está tendo atendimento, uma política de assistência, né? Carmela, tem algum lugar, algum endereço que a gente pode encontrar o seu trabalho? Sim, Direito no Cárcere, @gmail.com, esse é o e-mail. No Facebook tem o Direito no Cárcere, eu estou nas redes sociais. Vou ficar muito feliz se vocês me adicionarem, participarem do grupo de WhatsApp 51 999 999 131398. E daí eu incluo lá nos voluntários Direito no Cárcere e a gente faz uma conversa e diz o que a gente está precisando e como é que a pessoa pode se integrar às atividades. Muito obrigada. Obrigado você, Carmela, e bom retorno, já que está vindo para a nossa cidade e trouxe uma grande contribuição aqui para o nosso fórum. Fernando, obrigado também pela sua presença aqui, a todos os que nos assistem sempre, todas as semanas, o nosso muito obrigado mais uma vez pela atenção, até a semana que vem.